Bom, hoje é um vídeo muito especial onde eu vou entrevistar a Gisele Mirabai. Oi. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Humberto, esse aqui é o canal Literário Primeira Prateleira. Bom, e hoje um vídeo bastante especial. Eu acho que nem falei para a Gisele, mas esse é o primeiro vídeo de entrevista que eu estou fazendo no canal. Então, estou até nervoso fazer, mas é muito legal receber ela aqui. Eu já tinha gravado o vídeo aqui só com a minha filha, que minha filha de 12 anos já fez uns vídeos, umas resenhas. E uma vez, né, com a Luana da Obstrução Coletiva, que veio aqui, que também tem canal, e a gente gravou junto. Então, mas escritora que vem aqui, primeira vez é a Gisele. Tá vendo? Eu gosto de abrir caminhos. Muito bem. Bom, então, hoje, nós estamos gravando esse vídeo hoje, que é dia 12 de junho. E foi o dia que eu pus no ar o vídeo dela sobre o livro dela, o romance Machamba, tá? Então eu vou deixar o card do vídeo aqui para vocês verem, se vocês ainda não viram. E lá eu falo melhor, com mais profundidade do que eu achei do livro dela, que eu gosto, já posso adiantar que eu gostei bastante. E então eu queria agora deixar a Gisele se apresentar e que você fale pra gente um pouco como você apresenta o Machamba, como você apresenta o enredo desse livro. Tá bom. Bom, queria falar que eu tô nervosa também, porque eu sei que ele quase não edita os vídeos. Eu falei, gente, vou falar bobagem, ele não vai editar. Mas vamos lá, então o Machamba, deixa eu pegar ele aqui, para quem não viu o vídeo ainda da resenha dele. Eu dou um zoom nele depois eu dou um zoom. Tá, o Machamba é um romance sobre uma menina que cresceu numa fazenda em Minas Gerais, numa realidade muito sinestésica, assim, muito fundida com o entorno, com a natureza, com o que no livro se chama Tempo Grande. E aí há uma ruptura e agora ela está em Londres e ela está perdida no que no livro se chama Tempo Pequeno, né? Que é um tempo sem conexão, um tempo de pressa. E aí para ela se recuperar, se reencontrar, ela faz uma viagem pelas antigas civilizações do planeta, Egito, Turquia, Grécia, porque o pai dela lia nessa fazenda as enciclopédias das antigas civilizações com ela. Então ela vai atrás dessa pista e aí, quanto mais ela vai pelas ruínas do mundo, mais ela descobre as ruínas que aconteceu, a tragédia horrorosa, brincadeira, nem tanto assim, as ruínas que aconteceu com a história dela. E assim, essas duas machambas, esse tempo grande e esse tempo pequeno, se encontram. Então tem ali um pequeno mistério, né, um envolvimento que vai levando o leitor a cada capítulo. Então, e o que mais me chamou a atenção no livro, e isso que eu comento no vídeo até, é justamente de como você vai uma maneira bem delicada e aos poucos dando essas pequenas pistas do que é esse trauma, do que é esse rompimento que ela teve aí na adolescência, né, na vida na fazenda. E isso é bem sutil e isso prende a nossa atenção, né? E você vai ficando o livro inteiro com essa pista, catando, né, uma migalhinha aqui, outra ali, daquilo que aconteceu com ela e desvendando essa cena, esse marco na vida dela, né? Que fez ela perder o rumo, né? E acabar indo em busca de um rumo, né? Isso aí. Como o livro, você falou no vídeo, eu fiz o livro dentro da oficina literária, uma oficina com Marcelino Freire, que tem uma oficina de literatura aqui em São Paulo. E durante a oficina eu queria trabalhar muito essa linguagem poética, né, que tem no livro, que cada imagem, o livro tem muitas imagens, assim, imagens que eu buscava que elas fossem inusitadas, assim. O Marcelino trabalha muito essa questão da nossa voz, da nossa originalidade. Mas eu trazia comigo uma coisa que eu tenho desde o primeiro livro, que a minha primeira editora falou, Gisele, você tem o puxa-página, que é uma questão desse mistério que eu acho que talvez os livros que eu li na minha adolescência, na minha infância, que é uma questão de ir trabalhando a narrativa, a cada capítulo você deixa uma pista, que aí você joga no 2, aí lá no 5 você vai colher uma resposta para quem sabe no 8 pegar outra. Eu não faço isso de forma técnica. Certo. Isso é algo que vem, que quando eu ponho o dedinho lá no teclado, isso acontece no jeito de eu narrar. Sim.
Bom, então esse romance ele ganhou o prêmio Kindle de literatura, né? Foi o primeiro prêmio Kindle de literatura. Então eu queria que você falasse um pouco, então, justamente desse que você já começou falando, do caminho de publicação desse livro, né? Você começou a trabalhar ali na oficina do Marcelino, né? E aí como que foi? Como até sair, até ganhar o prêmio e até ser publicado? Bom, o Machamba é o meu primeiro romance. Eu já tinha livros infantos juvenis e um não ficção que eu co-escrevi também. E aí eu tinha um cuidado, um carinho para publicá-lo, né? Então, o Marcelino, ele me indicou para uma editora, que eu não tive uma resposta positiva. Você até falou isso no vídeo, né? E eu mandei para uma ou outra naquele caminho do e-mail da editora e não me responderam. E eu pensando como eu ia publicar o livro, se eu ia autopublicar ou se eu ia por uma editora pequena, eu ainda não sabia. E quando eu vi o prêmio Kindle, que era colocar o original lá, para um prêmio com a Nova Fronteira, que era uma editora que eu respeitava muito pelo catálogo, né? Guimarães Rosa, a Simone de Beauvoir, e eu achava que o Machamba seguia um pouco naquela linha de uma literatura com a linguagem trabalhada. Então eu falei, quem sabe, acho que é isso, né? E aí eu coloquei o livro ali, sem saber mesmo, e eu tinha visto também que o júri era um júri da Academia Brasileira de Letras que votaria junto com os editores da Nova Fronteira. Isso me deixou um pouco esperançosa, porque eu falei, se eles estão buscando um livro que se debruça mais sobre a linguagem literária, para refletir, para pensar novas formas de escrever também, ele tem alguma chance. E aí ganhou, e aí ele foi publicado pela Nova Fronteira. Você vai dar o zoom, né, Humberto, depois. E só dando umas dicas assim interessantes, que essa capa aqui, quando eu fui colocar o livro no Kindle, para concorrer ao prêmio, você tem que colocar sua capa. E eu falei, gente, não sou designer, né? O que eu vou colocar aqui? E aí eu coloquei essa foto que eu tinha e achava que tinha a ver. E na publicação da Nova Fronteira, a capista, ela me perguntou se podia usar a mesma foto. Eu falei assim, quem sabe um dia eu tenho um talento aí para fazer uma capa de livro. Porque aí a gente aproveitou essa mesma capa. É legal ver isso, assim, como você podendo dar palpite e até o pessoal da editora gostando que você já tinha feito, né? Porque eu estava vendo esses dias o Rafael Galo, né, do Rebentar, que ele também que escolheu a capa do livro, que ele foi atrás, assim, ele pesquisando fotógrafos, assim, e aí ele começou a seguir uma fotógrafa lá por causa das fotos dela que ele gostou como fã, e aí ele viu uma foto que tinha tudo a ver com o livro e ele que foi atrás de conseguir a capa, não ficou por trás para a editora fazer isso, porque o livro saiu pela Record também, que é editora grande, né? E você ganhou a Bolsa Funarte também, né? Foi para fazer esse livro? Quando eu estava na oficina do Marcelino, eu levei 1 ou 2 capítulos que a gente ia trabalhando. Na oficina é muito interessante esse processo, que até a gente já combinou, que vai falar depois de revisão e edição. A oficina é legal porque é uma turma de 20 pessoas e que vão falar mal do seu livro. Isso é a melhor coisa que você pode ter, porque assim... Eles vão falar o que funciona, o que não funciona. E aí eu fui criando confiança na minha voz para narrar aquela história. Então, quando surgiu o edital da Bolsa Funarte, eu estava me sentindo muito segura para fazer o projeto. O que é a Bolsa Funarte? É uma bolsa que a gente tinha, não tem mais, tinha há alguns anos, que eles te davam uma bolsa para você ficar 6 meses escrevendo um romance. E você tinha que ter esses primeiros capítulos, que era exatamente o que eu tinha. Então eu ganhei essa bolsa, além da oficina eu pude parar 6 meses. E você até tem que assinar uns papéis que você não pode ter outros trabalhos paralelos. Sim. Então eu pude parar 6 meses para escrever esse livro. Então eu acho que isso ajudou também um pouco lá na premiação, lá na frente, quando... porque o livro, ele tem o tempo dele, né? Ele tem o tempo, às vezes ele precisa descansar. Eu acho que tanto esse tempo da bolsa que eu tive para poder lapidar a linguagem, quando o período que ele descansou e depois eu fui editá-lo, eu acho que contribuiu para ter ganhado o prêmio. Sim, com certeza. Bom, então a gente podia falar um pouco desse negócio da autopublicação, de como foi publicar então aí no KDP. Você já falou da capa, que então você mesmo que tem que pôr lá e fazer a capa, né? Então eu queria que você falasse um pouco
da edição, né, em si, porque isso é um problema que eu vejo, vários escritores iniciantes que até me mandam livro, gente que autopublica pela Chiado, outras editoras, que o livro vem, você vê que até é uma ideia boa, mas que faltou ali o trabalho de um editor mesmo, de dar essas pequenas dicas, coisas que você também conseguiu na oficina, né? Você começa a aprender, ver os erros ali, que às vezes você não percebe, e os outros que te apontam, né? Até revisão básica mesmo de português, de grafia, e que fica e que acaba passando mais nessas edições, né? Então, como que foi esse processo e os cuidados que você teve que ter, como se depois pro prêmio tem algum dedo da Amazon aí, passa, lógico, na Nova Fronteira e passou por revisões de lá, né? Sim. Mas falar um pouco sobre esse negócio da autopublicação. Gente, esse assunto é super importante, né? Assim, depois você põe um highlight aqui, porque esse momento aqui eu acho que dá um bom debate. Que é o seguinte, a autopublicação ela é realmente incrível, a autonomia que dá para você publicar o livro. O que acontece no processo de edição? A gente manda o livro para a editora e a editora vai falar sim ou não. Porque o que acontece, Humberto? O Humberto também já publicou livro, você deve saber que é um pouco assim. Infelizmente, as editoras vão falar sim para o seu livro quando ele está pronto também. É muito raro uma editora falar assim, olha, eu gostei do seu livro, mas vamos mudar isso, vamos mudar aquilo, para quem sabe eu publico. Inclusive, vou deixar aqui, tá, gente, já que a gente está no YouTube, eu tenho um vídeo falando sobre isso, que é como publicar o seu livro, e falo disso, que é muito raro uma editora te mandar uma cartinha falando as partes boas e as partes ruins do seu livro. Então, também um sonho romântico essa de que o editor vai ficar mexendo no seu livro, sabe? O que acontece é assim, se o seu livro já está pronto, já é um livro maduro, o editor pode querer, ele pode sugerir, tira isso, põe aquilo, e aí vai entrar para o processo de revisão. Então, o que é importante, gente, para quem vai autopublicar, é você ser autônomo até na escrita do seu livro, ou seja, você tem que cuidar desse livro. Eu recomendo fazer oficina literária, nunca publique um livro sem mandar para no mínimo os 3 leitores, assim, professor, um amigo que escreve também, pessoas que vão poder ler para criticar o seu livro, falar assim, olha, tá legal, mas 500 páginas, será que não dá para ser 200? Eu também recebo muito livro e eu sempre tento dar esse feedback na medida do possível, porque assim, se você escreve o livro, eu achei que o livro tá bom, eu gostei, eu vou lá e vou publicar, não é assim que funciona. Você tem que entender os pontos fortes e fracos da história. Você precisa, aí a segunda parte, revisar esse livro. A questão da revisão é assim, revisa mais uma vez, e quando você tiver revisado 30 vezes, você vai pagar um revisor para fazer. Ou conseguir com aquele primo que revisa, pelo amor de Deus, eu organizo os seus DVDs na estante, eu limpo a sua casa, mas vamos fazer essa permuta. Consiga um revisor, sabe? Isso eu acho fundamental, porque assim, como o Humberto falou, às vezes você tem uma história linda, mas você bate na primeira página, tem um erro de ortografia. Às vezes, Humberto, erro de digitação, palavras que vêm grudadas. Isso você perde na hora o seu leitor, você perde a chance de um prêmio, você perde, assim, uma oportunidade de ter um livro que, quem sabe, um dia vai para uma grande editora também, que vai vender muito. Então, assim, o principal, se for autopublicar, seja seu editor, dando o livro para outras pessoas lerem, para ter opiniões, alterando o que precisa, e também revise e pague um revisor ou consiga quem faça por você. E depois que está publicado ainda tem a divulgação, né? Que também depende muito de você mesmo, né? Porque não dá para depender de editora, de ficar esperando que eles vão investir uma verba de marketing para divulgar seu livro, né? Então tem todo esse trabalho. E isso é a vantagem da autopublicação que eu sempre falo, porque assim, são esses sonhos que a gente acha que vai entrar numa editora e que a editora vai fazer tudo pela gente, né? O Marcelino, tô citando ele de novo, porque ele tem uma frase muito engraçada, que os autores mais antigos às vezes ligam para a editora e falam assim, eu fui na livraria tal e meu livro não está lá. E que o Marcelino fala assim, amigo, a gente nem sabe se a livraria vai estar lá, quanto mais seu livro, né? Que a gente, assim, é outro momento, assim, e é um momento... que eu sempre dou esse exemplo o que o YouTube fez com a questão de divulgação de vídeos, né? Sim. Porque quando o YouTube veio,
o cinema vai acabar, a televisão vai acabar. Não, as coisas coexistem. E a gente tem que aproveitar a coexistência da autopublicação, porque assim, as grandes editoras vão sempre existir. O seu livro pode ser publicado por uma grande editora, se tudo correr bem, vai. Mas assim, até lá, se esses caminhos estão fechados, você pode sim autopublicar com todos esses cuidados que a gente está falando, né? Bom, então, assim, eu queria falar um pouco então agora do seu caminho, né? Dos livros que você já publicou, como que você entrou na escrita, na literatura, qual foi a sua primeira obra, e vamos apresentar aí os seus livros pro pessoal. Então tá bom. O Machamba não é o primeiro. Não, Eu comecei escrevendo com 20 e poucos anos. Eu escrevi esse livro, que é um infanto juvenil, Guerreiros de Gaia, e eu demorei muito a encontrar a editora também. Eu morava em Belo Horizonte, eu estava numa greve da faculdade, eu não sabia como se publicava um livro. Então, eu mandava cartas, mandava originais, às vezes nem sabia se podia, eu imprimia aquele calhamaço, encaderna, põe no correio para não obter resposta. Então, eu sempre falo, se eu puder facilitar a vida das pessoas para que elas não precisem passar por isso, sabe? E o Guerreiros de Gaia, eu cheguei aí para o Rio de Janeiro, fui na Primavera dos Livros, no Jockey Club, vi uma editora que fazia o perfil, que era a Lucerna na época, né, que tem esse selo Zeus, e eles toparam a edição do livro. E aí o livro começou a ser adotado em escola, tá? Hoje ele está no grupo global, Gaia, continua sendo adotado em escola, e também perde-se aquele estigma de que assim, se eu fui por uma editora, eu nunca mais vou para outra. Isso não existe. Todos os caminhos são possíveis. E o contrato, normalmente você faz o contrato de 2, 3 anos, né? E depois você pode, se você não ficou feliz com essa editora, você pode pegar o texto e levar para outra. Livro é um bem durável, né? Então vamos aproveitar. Esse livro, Nasci para Ser Madonna, que eu sempre falo que é o caminho do concurso literário também. Eu tinha esses originais de um livro que fala do período Collor, assim, como a criança vê o cenário político da época, né? E esse livro, ele ganhou o CEP, o concurso CEP, Literatura Infantil e Juvenil, na categoria juvenil. Então ele foi impresso através de um concurso literário, que é do CEP. E aí esses dois aqui, a novelinha Onde Judas Perdeu as Botas, que nasceu da oficina literária também. A gente montou um selo Edith, hoje o Edith já é um selo maior, já tem 2 jabutis, e a gente fez essa coleção de viagem para lugares onde só escritores podem ir. Legal. Eu fui para Onde Judas Perdeu as Botas. Deixa eu só mostrar um pouco. A edição desse livro aqui é um negócio impressionante, porque ele parece um Moleskine, né? E aí ele tem mapas dentro dele, tem coisa aqui como se fosse foto de Polaroid, tá aqui uma. Então, um trabalho, assim, quando eu vi a primeira vez, eu falei, nossa senhora, que legal. Isso que é legal, assim, também, às vezes, você fazer com a editora pequena, que é um trabalho mais artesanal e que você pode fazer alguma coisa mais caprichada, né? Esse livro foi por uma editora pequena, que é a Edith. O que acontece quando você faz um livro junto com uma editora pequena? Você interfere no processo da capa, você interfere no processo até da escolha do papel, da diagramação. Isso é muito válido, porque a gente estava conversando aqui antes, né? Às vezes você lança o seu livro por uma editora grande que nem sequer te manda o livro pelo correio, você nem opta pela capa. Então, assim, o que a gente conhece, né, de autor frustrado com capa, com diagramação, e esse realmente, assim, a gente olha, tem orgulho, porque a gente sabe que estava lá fazendo junto, né? Sim. Tipo assim, na cozinha de casa, né? E assim foi o Homem Livre, que é o livro sobre a volta ao mundo de bicicleta, que o Danilo deu, que é meu marido. E ele me pediu ajuda para escrever esse livro e também para publicar. Porque ele viu que o processo de editora ia ser muito moroso, e foi com esse livro que eu aprendi a publicar livro impresso, ou seja, autopublicar no modo impresso. A gente fez uma pesquisa assim, de livros que a gente gostava, contratou um diagramador, contratou um revisor, pediu para o revisor revisar 3 vezes, demos para leitores alfa, tudo que a gente está falando aqui, a gente fez com esse livro e deu certo, assim, porque é um livro até hoje muito indicado boca a boca e que a gente imprimiu também. Quando você vai imprimir um livro impresso, tem um investimento que você faz ou pela gráfica. Hoje em dia você pode fazer pela própria Amazon, né?
Eles mandam o livro impresso. A gente faz um vídeo disso depois. Legal. Tipo, a própria Amazon imprime o livro e manda para você. A gente ainda tem... esse caminho tem um problema ainda que o frete é caro. Sim. Porque você ainda não pode fazer isso no Brasil. Tá. Mas quem quiser, gente, manda aqui pergunta, o Humberto responde, eu respondo também. Porque há de se pesar se vale a pena, às vezes, imprimir lá e mandar o frete ou pagar uma gráfica aqui. Sim. Esse a gente pagou a gráfica aqui, valeu muito a pena. Eu digo que é um livro, assim, que pagou conta. Você já viu um livro que paga conta? Difícil. Esse livro pagou conta. E eu acho que vale a pena. E hoje você tem até impressão em baixas quantidades também, né? Impressão sob demanda, tem várias formas de você fazer, mas você estava falando, eu vi na cabeça, né? A minha esposa, ela é professora na psicologia da USP, e ela lá com um grupo de alunos, elas foram lançar um livro com artigos sobre comportamento de cachorro, relação dono e o animal. E aí elas pagaram a edição, fizeram só 500 exemplares. Mas o envolvimento do grupo é tanto e em divulgação, às vezes, que no lançamento vendeu a edição inteira. Tá vendo? E já paga essa gráfica, né? E você paga e você fica com um lucro muito maior, né, do que só com a comissão que você ganha de uma editora, sem dúvida, né? Porque 10% que normalmente o escritor ganha da editora. E o que eu estou descobrindo, assim, né? Porque cada dia lança uma coisa nova. Hoje em dia tem aplicativos que diagramam o seu livro também. Que criam essa capa. Então, assim, eu acho que essa tendência da autopublicação vai ficar cada vez maior, mas lembrando sempre que a gente está falando de compartilhar o livro com leitores para ter essa crítica antes da publicação e a questão da revisão. Sim. E esse livro que é a viagem do seu marido, que você escreveu com ele, nossa, a hora que eu vi, porque quando eu fui pesquisar tudo que você tinha feito, falei, nossa, esse é muito legal, esse eu vou ler e eu faço resenha dele aqui também, legal. Porque é um tema que eu adoro, assim, eu já fiz, um dos primeiros vídeos que eu fiz no canal é de um brasileiro que ele fez, um tour que tem pela África, que eles passam por vários países na África também, acho que chama Mais Que um Leão por Dia. O livro, até deixo o link do vídeo dele que eu fiz aqui. E eu li também um outro que é de um alemão que trabalhava aqui no Brasil, e uma época que ele ficou com um problema de visto para trabalho, então ele tinha que tirar umas férias forçadas, ele pegou e saiu de bicicleta pela América do Sul e foi até América Central, não sei se ele chegou a entrar nos Estados Unidos ou foi até o México, mas por ali, mas ele foi andando por tudo, pegou Patagônia, tudo, Argentina, Chile e foi subindo. Bem legal, demais. Então é um tema que eu acho bem legal também. Bom, eu queria, assim, para a gente encerrar, assim, uma coisa que me chamou muito a atenção no Machamba, aquele negócio da menina com o pai que comprava os fascículos de enciclopédia, de livro, e que mostrava para ela ali das grandes civilizações. Isso me remeteu já na minha infância, que eu lembro que me marcou muito, meu pai tinha a Barça, né? E eu adorava ver, eu fiz um vídeo até mostrando a Barça, eu deixo o card para vocês, e eu me encantava, umas partes que eram uns passarinhos, tinha as aves, então eu lembro do galo de Cristo, parece ter uma laranja na cabeça, e as partes tinham umas folhas que eram transparentes, que era do corpo humano, que você ia virando e não tinha internet, né? Não tinha essas coisas. Então era assim, era tudo, era o sistema circulatório, você virava, aí por baixo, tinha os músculos, né? Os músculos, aí sistema circulatório, sistema digestivo, e você ia tirando a pessoa camada por camada, assim, até chegar nos ossos. Então isso me marcou muito, assim, né? Então eu queria saber, você falasse pra gente, quais são os escritores que mais te marcaram, os livros que mais te marcaram na vida, quais são aqueles que você recomenda para todo mundo? Legal. É engraçado que eu também tenho essa memória da enciclopédia, assim, a memória do peso, né? Sim. Do peso do conhecimento, do peso do livro, era algo que se dava muito valor, que se dá, né? Mas assim, a gente tinha essa lembrança tátil. Ela forma a nossa memória de leitor, né? E como eu sou mineira e tenho uma mãe que lê, um pai que lê muito jornal, minha mãe assinava Clube do Livro, eu cresci numa casa com muitos livros, e não tantos como o do Humberto, tá? Mas tinha umas estantezinhas pequenas. Sim. E eu cresci muito com os autores mineiros, sabe? Assim,
em Minas a gente tinha isso de ler os mineiros, na escola, em casa. Então, assim, um livro, por exemplo, Humberto Werneck, O Desatino da Rapaziada, ver eles ali, eu cresci no centro de Belo Horizonte, então ver que os escritores dos livros que eu li andavam ali, geração do Fernando Sabino, Otto Lara Rezende, li muito poesia, Drummond, eu acho que os mineiros de um modo geral, né, porque Guimarães Rosa eu só fui ler mais tarde. Quando eu parti para a literatura contemporânea, internacional, uma autora que me marcou muito, assim, que eu sempre falo, foi um livro incrível que eu li, e realmente ela escreve pouco, porque eu acho que ela deve demorar tanto para escrever aqueles livros incríveis, que é a Arundhati Roy, que ela é pela Companhia das Letras, o primeiro livro dela se chama O Deus das Pequenas Coisas. Sim. Ela ganhou o Man Booker Prize na ocasião do primeiro livro, agora ela já lançou o segundo livro, né? Eu gostei muito da forma como ela escreve, achei bem singular, porque ela conta uma história que te envolve, mas também pensa na linguagem, que é algo que eu sempre busco, assim, porque eu sempre vejo uma dicotomia. Muitas vezes há um livro que tem uma linguagem trabalhada, que te interessa, mas ele não te envolve, é uma história que não te envolve, ou então uma história envolvente, mas que é uma linguagem muito corrida, que não desperta a minha curiosidade, talvez por isso. Então, eu dou esse exemplo do livro dela sempre, que eu gosto muito. Nossa, que legal. Esse daí eu já tinha ouvido falar, mas agora que você falou, eu fiquei com mais vontade de ler. Legal. E os mineiros, eu adoro também, assim. Primeiro que eu sempre fui apaixonado pelo povo de Minas, assim. Meu sogro, ele tem um sítio em Minas, a gente sempre vai pra lá, eu gosto do jeito que eles falam, do jeito que senta na mesa ali para comer biscoito, tomar café. E assim, o meu poeta preferido sempre foi o Drummond, e eu amo Fernando Sabino. Fernando Sabino, o Fernando Sabino tem uma crônica, chama A Última Crônica, não sei se você já leu, é uma crônica bem pequenininha, que eu sempre falo dela, já falei dela aqui umas 5 vezes, porque é um texto curto, simples, mas tão profundo que eu falo, esse é o meu objetivo, se um dia eu conseguir escrever algo assim, pronto, já está ótimo, E o Werneck que você falou, esse livro, eu tenho ele autografado pelo Werneck. Que demais. O Fernando Sabino, ele tem essa magia, essa coragem do simples, né? Que às vezes a gente complica muito. O livro O Encontro Marcado, que eu li, eu acho que eu tinha 10, 11 anos, é um livro extremamente simples e sincero, que te envolve do início ao fim, e que marcou toda uma geração, né? Nossa, essa é uma boa ideia. Um dia eu vou gravar um vídeo só falando de Fernando Sabino, que é coisa que eu nunca falei, é bem legal. Então, foi um prazer, adorei te receber aqui, Gi. E quero pôr esse vídeo quanto antes no ar. Eu quero ver se eu lanço ele já na sexta-feira, agora. Então, saiu na terça, saiu a resenha, quem sabe eu já na sexta já ponho a nossa entrevista. A nossa semana, muito legal. Aí, adorei. Olha, adorei também estar aqui, quero voltar. Aproveito e convido outros autores para sentar aqui, que é muito bom, viu, gente? Sim, uma coisa que a gente tem que falar, do seu canal, né? Que você você começou já uma época a fazer um canal e agora você está pensando em reativar ele, né? Isso, gente. Então, vou reativar. Fala um pouco do canal e aí que depois vai estar o link aqui na descrição do vídeo, tá, pessoal? Eu comecei um canal que eu estou voltando agora. Eu fiz um vídeo sobre dicas de publicação de livros, como publicar, né? Que deu muito acesso com muitas pessoas curiosas sobre Gisele, como eu publico, como eu acho uma editora, como eu autopublico na Amazon. Então, eu vou fazer essa série de vídeos agora com dicas bem práticas, bem realistas, de como na real publicar, escrever um livro, divulgar e etc. Nossa, é muito legal. Gisele Mirabai, vai estar aqui, né? Sim, vou pôr na descrição. Nossa, é muito legal porque é um tema, assim, que eu vejo muita gente vem perguntando mesmo. Mesmo a gente, eu só fico gravando, falando de livro, mas as pessoas sabem que eu escrevo também e sempre vem pergunta falando sobre isso. Eu não sou nem a pessoa mais indicada, porque nunca trabalhei com autopublicação, nada disso. Então, nossa, muito legal. Vou seguir lá essa série de vídeos também. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Espero que esse aqui seja o primeiro de uma série de vídeos aí com escritores que eu vou fazer por aqui. Na Flip, com certeza, eu vou entrevistar, já marquei algumas entrevistas por lá, então vai ter novidade aí no canal. Se vocês gostaram, deixa o joinha aí que sempre ajuda. E se vocês quiserem, vamos conversar nos comentários, até se vocês quiserem perguntar alguma coisa para a Gisele, comenta aqui no vídeo e aí ela com certeza ela entra no vídeo também para responder para vocês. A gente vai bater o papo aí. Vamos manter contato. Então tá bom. Um abraço, até mais. Beijo, tchau, tchau.